Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? William Cândido aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre fundos de emergência, o que é e como você pode formar o seu de maneira bem simples. Então vem comigo até o final que você vai aprender já já. Mas antes de começar, já aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os novos conteúdos em primeira mão e também já espanca o like aí, desce o dedo no like para que o YouTube entregue esse conteúdo para muito mais pessoas. E começando pelo começo, indo direto ao ponto, o que é o fundo de emergência? Basicamente, trata-se de uma reserva monetária que você tem que ter disponível e de fácil acesso. Resumindo ainda mais isso aqui, é um valor que você vai resguardar para uma eventual emergência e essa reserva de emergência, ela tem que estar disponível em fácil acesso. O que seria isso? Seria ela ter liquidez. Ou seja, você vai poder sacar praticamente em poucos segundos. Basicamente, seria esse o intuito da reserva de emergência. E também ela tem te respaldar somente num momento de extrema urgência, onde você não tem outra alternativa. Se você tiver outra alternativa, então não se trata de uma emergência, e sim de alguma coisa que você está colocando em risco ali a sua reserva. E para ficar mais fácil, vamos exemplificar aqui que você foi demitido do seu trabalho. E nessa demissão, você foi lá, recebeu, pegou o seu acerto. Tendo em mente que você não tem o seu fundo de emergência ainda, imagine que você pegou, fez suas contas, chegou à conclusão de que esse valor ele vai ser muito baixo para você se manter no longo prazo, ou seja, para você se manter por mais de 2 meses, por exemplo. A sua cabeça já fica um turbilhão de coisas. Olha, eu tenho que pagar isso, isso e isso, a despesa é muito alta, não tem outra fonte de renda, como eu vou fazer? Aí você começa a procurar um emprego e às vezes você aceita até a primeira oportunidade pelo desespero. E o fundo de emergência ele vai servir aí. Mesmo que você tenha esse período ali para te resguardar, você vai ter mais o fundo de emergência ali para te ajudar nesse momento de dificuldade, para você pensar com mais clareza. Por quê? Você precisa encontrar um emprego quanto antes, nesse caso? Sim. Mas, supondo aqui que você vai ter agora o fundo de emergência, você não fica tão preocupado e consegue analisar melhor as propostas e não aceitar primeiro. E o fundo de emergência vai te dar todo esse respaldo aí, você sabendo que você tem algo que você vai ter ali para te salvar num determinado momento e claro, por um determinado período, porque nenhuma fonte ali ela vai ser infinita, né? Espero que essa parte aqui já tenha ficado clara e vamos agora para os conceitos para poder criar o seu fundo de emergência. São 4 conceitos que eu levo em consideração que são bem básicos e que vai ajudar você a conseguir formar melhor. Então vamos para o primeiro ponto que eu considero importante, que é justamente você elencar quanto você quer ter de fundo de emergência. Quando a gente fala em colocar assim em quantidade, a gente imagina assim, você tem um salário de 3 mil, por exemplo. Esse salário de 3 mil, se você quer ter ele multiplicado por quantos meses, ou seja, quantos meses de segurança numa eventual emergência você quer estar respaldado. Eu considero 6 meses mínimo. Agora, acima disso é muito melhor. 12 meses é show de bola. Então, você escolhe ali conforme a sua necessidade. Mas na minha opinião, se você conseguir 6 meses aí, você está bem tranquilo. E agora tem um segundo ponto. É você poder relacionar todas as suas despesas fixas mensais. Isso inclui desde as contas básicas como água, luz, internet, aluguel, financiamento de carro e de casa, enfim, que você tiver ali despesas mensais fixas e mais aquelas despesas que você considera essencial. Por exemplo, eu faço passeios com a minha família todo final de semana, o cartão de crédito ali tem algumas coisas ali, coloca tudo isso na ponta do lápis aí, faz uma planilha bonita e verifica ali quanto que é a sua despesa mensal. É claro que é importante você ter em mente que você não pode estar endividado, porque se você está endividado quer dizer que você está gastando mais do que ganha e com isso você não vai conseguir formar o seu fundo de emergência, a sua reserva de emergência. Por quê? O terceiro passo nos diz que você precisa poupar, e quando eu falo poupar não estou me referindo à poupança, tá? Estou referindo a separar uma parte ali para poder guardar, investir, enfim. Então, você vai pegar essa parte aí, se não tiver o que você poupar, você estiver endividado, infelizmente você não consegue formar o seu fundo de emergência. Então é por isso que é importante já ter tudo isso em mente e fazer o maior corte de gastos possível. E o quarto ponto é escolher onde colocar. Eu sou de um modo bem simples e vou já antecipar esse ponto aqui com vocês. Uma conta no banco digital já está de ótimo tamanho. Se você quiser utilizar o Tesouro Direto também pode, mas na minha opinião ali uma conta no banco digital ali rendendo 100% CDI já está show de bola. E agora eu vou transferir para a tela do meu computador e a gente vai ver numa planilha como a gente pode montar tudo isso aí. Então, pessoal, aqui eu dei o nome da nossa planilha de Planilha do João e nós vamos ajudar o João a formar o seu fundo de emergência aqui nesse exemplo. Então, vamos começar aqui pela renda mensal do João. A gente precisa ter esses fatores aqui
em consideração. A gente vai começar pela renda, mas antes eu vou explicar para vocês o que é cada um. Renda mensal é o que ele vai receber líquido por mês. As despesas mensais são tudo aquilo que ele tem de conta ali, água, luz, internet, você elenca tudo isso aí e coloca nesse campo. A quantidade que você vai poupar e ele aqui vai decidir o que é possível 15% ser destinado ao seu fundo de emergência. E aqui o restante é o que você vai ter ali depois de subtrair todos esses 3 pontos aqui. Porque na hora que você subtrair, tem que sobrar algum valor para você se respaldar ali no caso de uma emergência rápida ali. Você não precisar recorrer ao cartão de crédito, por exemplo. Imagina ali um remédio, às vezes um botijão de gás ou algo do tipo, entendeu? Tudo aquilo que está previsto, mas nem sempre a gente imagina que vai acabar antes da hora ou então que a gente necessite em algum momento. Claro que ele só é mensal, você vai ter ele na carteira. Se no outro mês você tiver ele, você pode destinar para o seu fundo para reduzir o tempo, mas basicamente seria isso aqui. E aqui é o valor que a gente vai formar de fundo de emergência, ou seja, quantos meses a gente vai ter de resguardo no fundo de emergência, tá certo? Começando pela renda mensal do João, o João ele recebe R$ 3.000 líquido por mês. Desses 3.000, ele das contas chegou à conclusão que são 2.400 que ele gasta nas despesas mensais dele. E com isso, ele pretende poupar 15%, que vão dar R$ 450. Então, vamos fazer aqui a subtração de tudo isso aqui e ver quanto que resta para o João. Então, vai ser este valor, menos a despesa mensal, menos o valor aqui que ele vai poupar. Então, vão restar 150. Ali, para alguns imprevistos básicos, ele não precisa recorrer a nenhum outro lugar. Ele já tem R$ 150 disponíveis. Agora, vamos ver quanto ele precisa para poder formar o seu fundo de emergência. Se ele decidiu com 6 meses, vai ser igual a 6 vezes o valor da renda mensal dele. Vamos exemplificar aqui para ver quanto tempo o João leva para poder formar o seu fundo por completo. Vamos aqui começar pelo depósito mensal. Ele começou com 450 ao mês. Nada demais, nenhum segredo. Esse é o mês 1. Vou elencar de mês 1 a mês X para a gente saber quantos meses ele vai levar de fato. Mas aqui é o mês 1 dele. No mês 1, ele vai ter aqui acumulado no final dele 450, que vai ser igual este aqui. Aí no caso, a gente vai ver agora o segundo mês, que ele fez um novo depósito de 450. E esse novo depósito, ele vai ter o valor anterior acumulado. Então, a gente vai pegar aqui 450 e vai somar com os 450 que ele vai depositar. Então, teremos 900 e esse é o mês 2. E agora vamos nos estender até quantos meses vão ser necessários para ele formar esse fundo de R$ 18.000. Então, a gente chega à conclusão que são necessários 40 meses para ele formar. Ou seja, vão ser 3 anos e 4 meses total para ele poder formar essa reserva de emergência. E isso é o que você tem que ter em mente. Você tem que imaginar que leva tempo e que você tem que buscar alternativas de potencializar, certo? Bom, usando o exemplo do João da planilha aqui, você viu que demoraria 3 anos e 4 meses para você formar o seu fundo de emergência. Mas é claro, eu vou trazer algumas alternativas aqui que você pode estar estudando e verificando a viabilidade para você colocar em prática para diminuir o tempo total que você precisará para formar esse fundo de emergência. Bom, a primeira que eu trago aqui é trabalhar no formato diário nos dias e horários que você está ocioso. Às vezes você é ocioso no sábado à noite, no domingo, e tem várias oportunidades aí de você tirar 400 a 500 reais por mês aí trabalhando nesses dias vagos. E você colocando esse dinheiro todo no seu fundo, você vai potencializar de uma forma inimaginável. Isso eu falo por experiência própria, porque eu já trabalhei nesse formato e é muito bom você conseguir formar o seu fundo de uma maneira mais rápida. A segunda forma que você pode aplicar é que você pensa assim, vamos aqui já abrir um parênteses, você não gostaria de fazer essa primeira alternativa que eu trouxe. Teria outra alternativa de fazer direto da sua casa? Sim, você pode focar ali nos trabalhos modelo freelancer. Você é um programador, você pode criar ali alguma parte de um site, algum script. Muita gente precisa de coisa básica ali de programação e às vezes você consegue fazer isso, porque você é um programador, você entende, pode aplicar esse conhecimento para poder fazer algo para alguma pessoa que está precisando. Quais os outros trabalhos freelancer? Imagine que você é bom em design, você pode oferecer o seu trabalho de design gráfico, ou então você é expert em criar planilhas, você pode ali vender suas planilhas. Você também manja ali na escrita, você pode fazer criação de artigos para blog. Enfim, são uma infinidade de oportunidades que tem no formato freelancer e que pode estar tanto dinheiro quanto a primeira forma que eu trouxe aqui. Então sempre tenha em mente
que existe essa alternativa também e que você faz direto da sua casa. E agora eu deixei por último essa questão aqui que você pode gastar menos e poupar mais. Você não precisa das outras alternativas para poder formar o seu fundo de emergência de uma maneira mais rápida. E quando eu falo gastar menos para poupar mais, eu estou falando aqui em você fazer escolhas sábias que vêm ali a contribuir com a formação do seu fundo de emergência. Não é você fazer sacrifícios extremos. Até porque eu aprendi nesse livro aqui, olha, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que você não pode fazer sacrifícios extremos para não colocar tudo em xeque e acabar perdendo o fio da meada e liquidando o seu fundo de emergência desnecessariamente. O que seriam sacrifícios extremos? Você parar de sair finais de semana com a sua família, parar de almoçar com os colegas do trabalho, ou então deixar de fazer alguma viagem aí que você não afeta o seu orçamento. Seriam essas pequenas economias aí que vão fazer toda a diferença. Vamos trazer aqui mais outros exemplos. Imagina que você assina mais de um streaming, você tem ali o Netflix e tem mais outras empresas ali, você tem a Amazon e você também tem, vamos supor aqui a HBO, por exemplo. Estou chutando aqui os nomes, tá? Porque eu conheço gente que tem mais de 4 streamings ativos ali. Você tem esses 4 aí, 3, e você pensa lá, poxa, eu tô com 2 ociosos, estou usando só um. Cancela a assinatura de 2, pega esse dinheiro, já coloca ali, destina ele para o seu fundo de emergência e você começa lá a se planejar melhor e aumentar a quantidade de dinheiro que você vai colocar no seu fundo. Outro exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito, eu vou fazer um vídeo só para ele aqui para vocês, mas o cartão de crédito ele acaba fazendo a gente se auto-sabotar, porque a gente vê aquele limite e aquele limite lá a gente acha que é nosso, enquanto na verdade é dinheiro do banco e pode acabar nos endividando e muito feio. Você olha seu cartão de crédito, vê para que você está utilizando e começa a cortar gastos ali que poderiam ser pagos à vista. Então você já começa a potencializar aí o seu fundo, reduzindo as despesas no cartão de crédito ali por impulso. E um outro formato foi o que eu já descrevi para vocês, foi de reduzir a quantidade de vezes que você vai almoçar com os colegas de trabalho. Por exemplo, você vai toda sexta-feira, reduz ali para uma vez, no máximo 2 ao mês. Ou então você vai todo sábado à noite com a sua família em uma pizzaria, um restaurante. Então você pega esses dias aí e reduz ali para uma vez no mês, 2 vezes ao mês, o que você achar melhor. Você não pode só cortar, porque como eu já disse, se você faz sacrifícios extremos, com certeza você vai botar o seu fundo em xeque várias e várias vezes, vai se apegar àquela história que se vive somente uma vez, você acaba nunca formando o seu fundo de emergência e todas as suas tentativas poderão falhar. Então vamos voltar aqui para a planilha, eu vou mostrar para vocês a dica bônus de como você pode potencializar isso somente com renda passiva, recebendo por seu dinheiro estar trabalhando por você. Vamos ver agora como a gente pode potencializar esse fundo de emergência através da renda passiva. Vou incluir aqui uma nova coluna e essa coluna vai chamar rendimentos. Vamos supor, aqui vou até apagar aqui todos os valores para ficar mais fácil, a gente já sabe que são 40 meses. Mas vamos supor aqui que a gente vai começar a colocar em prática com rendimento. Então, o João ele foi lá, ele colocou um depósito mensal de 450. Como é o primeiro mês ainda, ele vai ter só os 450 acumulados. E vamos supor ali que você consiga uma média, o João consiga no caso, né, uma média de 0,55% do valor ali de rendimento. Então vamos colocar aqui em porcentagem, ele conseguiu ali a partir do outro mês 0,55. E esse rendimento, ele seria fixo. Claro que ele oscilou, flutuou, mas chegou nessa média aqui de 0,55. Então, o João ele foi lá, fez seu novo depósito e com isso ele foi lá e juntou o valor que ele já tinha. Então, vai ser os 450 que ele vai ter anteriormente, multiplicado por este aqui, ou seja, os rendimentos. Vamos colocar essa formulazinha aqui em parênteses, tá? E vamos somar o valor que ele tinha mais o valor atual. Vamos ver como é que dá? Ele teve um rendimento de 2,48. Você fala assim, poxa, 2,48 é muito pouco. Sim, mas olha no longo prazo como é que vai ficar esse exemplo aqui do João. Ele vai ter um rendimento, vamos colocar aqui nos 40 meses, que era o que ele necessitava antes. Em 40 meses, ele vai ter mais de 20 mil reais acumulados somente com esse valor aqui, que foi rendendo aos pouquinhos. O que faz esse valor sem chegar a essa grande diferença aí, que ele praticamente reduziria 3 meses do total aqui que ele necessita para formar o seu fundo de emergência? É justamente esse valor ser constante, ou seja, você sempre aumentar aqui mês a mês, você vai lá, aumenta a quantidade de dinheiro que você coloca
e com isso ele vai rendendo juros sobre juros e no final das contas você consegue reduzir esse tanto. Se você conseguisse uma quantidade maior aqui, vamos supor que você começasse a encontrar um rendimento aí melhor e rendesse 0,75%. Já dá uma diferença ainda maior, olha só para a gente fazer aqui efeitos de cálculo, reduziria aqui para o 36º mês, ou seja, reduziria mais um mês o tempo total que o João levaria para formar o seu fundo e no final das contas ele teria quase 21 mil reais acumulados. Bom pessoal, espero que tenha ajudado, espero que eu tenha conseguido explicar tudo certinho aqui, tá? Esse livro aqui, quem ficou interessado, ele tem muito mais conceitos interessantes sobre como você pode mudar sua mentalidade do dinheiro. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês comprarem na Amazon. E um outro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é que seu fundo de emergência é muito importante, você não pode deixar de formá-lo. Então siga aqui tudo que eu trouxe nesse vídeo, que você vai conseguir formar a estratégia para montar o seu, com certeza. Muito obrigado por assistir aqui, se você não inscreveu ainda, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e seu like, e também se esse conteúdo ajudar algum amigo, você acredita que seu amigo precisa dessa ajuda, compartilhe com ele também, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima!